Fala, vamos adorar a Deus juntos nesse instante. Cristo em ti se
Mateus capítulo 18. Nós vamos ler juntos a palavra de Deus, versículos 21 e 22 do Evangelho de Mateus capítulo 18. Hoje nós vamos conversar, dentro dessa nossa série, sobre o que nós gostaríamos que Jesus nunca tivesse dito. O que significa isso? São coisas muito difíceis de serem colocadas em prática. E nós estamos aqui para conversar com você, para nós conversarmos sobre estes assuntos complexos, difíceis para a nossa vida, onde nós precisamos muito da graça de Deus, da misericórdia dele sobre a nossa vida, a direção do Senhor para colocarmos em prática. E é lendo a Bíblia que a gente encontra a palavra do Senhor, é lendo a Bíblia que a gente tem a revelação da palavra de Deus para o nosso coração, para a nossa vida. E é lendo a palavra de Deus que nós aprendemos, seja para quem está aqui ao vivo, para quem está acompanhando a gente pelo Face. A palavra do Senhor nos diz assim, Evangelho de Mateus capítulo 18, versículo 21 e 22. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus. O que Jesus respondeu? Leia comigo. Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Então vamos orar, o pastor Moisés vai orar com a gente, pedindo a iluminação do Espírito Santo sobre a nossa vida, sobre a sua vida, sobre cada um de nós nessa hora. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, nós nos colocamos diante de Ti nessa hora, Senhor. Nós guardamos grande expectativa para esse momento de culto e adoração, porque Tu estás, Senhor Deus, onde 2 ou 3 pessoas reúnem-se no Teu nome. Nós pedimos, Deus, que Tu abras a mente, o entendimento de quem haverá de falar e de quem haverá de ouvir, Senhor. Que a iluminação do Teu Espírito Santo possa garantir, Senhor Deus, um culto, Senhor Deus, esclarecedor. E que a Tua palavra, Senhor, possa calar fundo no nosso coração, responder às necessidades da nossa alma e gerar vida e transformação. Suplicamos a presença do Senhor, do Espírito Santo de Deus, para interpretar todas as coisas e nos dizer qual a sua vontade. Em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Quero começar fazendo algumas perguntas para você e quero identificar aqui visualmente o que você acha sobre esse assunto. A primeira: devo procurar alguém quando foi ele que errou comigo? Perdoei, agora devo manter relacionamento com essa pessoa? Não consigo perdoar a mim mesmo? Será que minha indisposição de falar com a pessoa revela que não perdoei? Perdoei, mas ainda não consigo confiar. Perdoar é um milagre? Irmãos, é fácil? Todas essas coisas são simples? São frases complexas, perguntas difíceis para a nossa reflexão. E a gente quer começar lembrando a frase de um autor que nós gostamos muito, que é C.S. Lewis. Você vai ver aí essa imagem com a frase dele: todo mundo pensa que o perdão é uma ideia adorável até que ele tem algo a perdoar. Todo mundo acha que perdão é uma coisa boa. Ele fala sobre esse assunto e sempre é bom falar e ouvir a respeito do perdão, até que a gente tem que perdoar alguém por alguma coisa que esse alguém nos fez. Quando esse alguém nos faz e quando isso que foi feito nos dói, perdoar se torna para a gente um desafio muito grande. Talvez das perguntas que nós fizemos, e tem mais uma que não foi feita, das 6 que foram feitas, a afirmação em forma de pergunta de que perdoar é um milagre, parece que essa se refere a uma realidade das mais difíceis, mas que nós precisamos tomar posse dela para viver essa verdade na nossa vida, né, pastor Moisés? É verdade. Perdoar é uma verdade conveniente, é uma necessidade social para restaurar todos os nossos vínculos, é algo que necessita habitar no casamento, no relacionamento entre pais e filhos, em todo o tecido social também. Isso exige um custo, um preço muito alto que a gente deve pagar, e é uma necessidade também, em certo sentido. O cristianismo ele prega o altruísmo, pensar no outro.
Porém, o perdão, embora deva ser movido para o outro, ele é algo também que beneficia nós mesmos. Ele faz bem à saúde, ele cura a gente também. Essa via em que ele é bom para o outro e é bom para nós, é um reflexo muito desse número, né? Esse número 70 vezes 7, a pergunta que Pedro fez e que a gente leu aqui no texto bíblico, ela é amparada pelos contextos todos, a gente chama de textos vizinhos a esse texto, que refletem um pouco da dúvida, do questionamento, da dificuldade de se lidar com a questão do perdão, e aí surge um número, né? E a gente sabe que algumas pessoas, elas anotam as coisas que os outros fazem a elas, né? Não estou dizendo literalmente, mas a pessoa marca. Tem gente que marca, precisa ser uma, muito bem, duas, já é a terceira vez que me fez isso. Alguém já passou por essa experiência ou não? Ou já se lembrou, dizendo, por exemplo, já é a terceira vez que essa pessoa me fez isso? Ou seja, de alguma maneira, numerar parece ser uma coisa importante. E aí, quando Cristo fala sobre esse 70 vezes 7, ele tem um significado, tem um sentido diferente para nós. Pedro parece que ele se respalda nesse número supostamente cabalístico no Antigo Testamento, 7, que seria o número da perfeição, e ele acredita que, perguntando para Cristo, né, dizendo aqui no versículo 21, Senhor, quantas vezes devo perdoar alguém que peca contra mim? 7 vezes? Parece que ele cita o número da perfeição, parece que ele já está dando um número que realça a sua generosidade, 7 vezes, afinal de contas parece muita coisa, mas Jesus ele pega o número 7 e ele multiplica pelo 70, que já é o 7 multiplicado por 10. Então Jesus ele apresenta uma conta de multiplicação, ele não fica preso ao número, ele está dizendo o seguinte, né, o perdão ele não pode ser quantificado, o perdão ele não pode ser colocado em pesos, em medidas, ele não pode ser tabulado, nós não podemos passar fita métrica em cima da capacidade de Deus de perdoar. E aí então a resposta 70 vezes 7 mostra um número que ultrapassa o resultado, o produto, 490. É Jesus dizendo, perdão infinito. Multiplique o 7 pelo 7 já multiplicado, e você continuará multiplicando, e você não poderá quantificar, porque assim é o meu amor, o amor de Cristo infinito. De igual forma, da maneira como você quer receber de Deus o perdão, e este perdão não pode ser quantificado, a gente quando inverte essa linha e traz para o outro, e perdoar o outro da mesma forma que nós fomos perdoados e alcançados, a começar pela graça de Deus que nos alcançou, a gente vai observando que essa dinâmica é uma dinâmica que vai acompanhar a gente a vida inteira, é uma dinâmica que independe do que nos foi feito, de quem nos fez, é uma dinâmica que vai nos levar e vai nos conduzir a olhar para o outro da mesma forma como nós fomos olhados pelo Senhor. Mas eu volto a dizer, esse é um texto difícil. Como C.S. Lewis disse, é fácil falar sobre esse assunto, especialmente quando a gente não precisa perdoar alguém. Mas quando a gente precisa perdoar alguém, eu espero que você esteja trazendo isso na prática para a sua vida, para aquilo que foi feito, para alguém que te fez mal, ou para alguém que te ofendeu, ou para uma pessoa que está no teu pé o tempo inteiro, para uma pessoa que vive conectada à sua vida, uma pessoa que te fez mal no trabalho, que te fez mal na universidade, na família, no condomínio, uma pessoa do seu relacionamento. Essas coisas elas se tornam para a gente bem palpáveis e concretas quando a gente tem que viver isso, seja no Novo Testamento ou seja no Antigo, não é? A referência do Antigo que faz conexão com esse texto é muito interessante, né, pastor Moisés? Esse número já aparece no Antigo Testamento, 70 vezes 7. E quando aparece? Vocês conhecem todos a história de Caim. Caim, ele mata o seu irmão Abel porque era melhor do que ele. E Deus, de maneira misericordiosa, promete que quando Caim fosse um errante pela terra, ele teria um sinal nele que haveria de protegê-lo. Então, a Bíblia depois mostra um descendente de Caim, chamado Lameque. E esse descendente de Caim, ele era tão perverso e mau que ele matou o homem porque pisou no seu pé.
Ou seja, algo totalmente desproporcional. A agressividade dele não foi um ato de legítima defesa. Ele foi maligno porque o homem simplesmente lhe pisou o pé. Ele fala o seguinte: mulheres de Lameque, me ouçam, Caim foi vingado 7 vezes. Lameque será vingado 70 vezes 7. Quer dizer, ele podia, ao invés de esperar a vingança sobre o pecado dele, ele podia se arrepender. Ele podia se arrepender e estancar essa expectativa da vingança, mas ele decide, ele delibera continuar sendo mal, continuar faltando com misericórdia e com amor pelo próximo. E aí Jesus, ele ressignifica essa história do Antigo Testamento, mostrando que na ética do Novo Testamento, o discípulo de Jesus haverá de praticar os 70 vezes 7 para a misericórdia, para a compaixão, que é um número que ultrapassa essa capacidade de quantificarmos, é um número do infinito. Jesus transforma um número no infinito. Mais uma vez a gente contempla a realidade da Bíblia como única, como inteira, não como uma palavra partida, mas uma palavra absolutamente unida e contínua. Eu queria estabelecer aqui por hipótese a não existência do perdão. Por hipótese, imagine a possibilidade do perdão não existir, de um relacionamento em que ele, se for destruído, ou se ele for corrompido, ou se de alguma forma algum problema acontecer entre você e alguém. Imagine por hipótese que o perdão não existisse. Veja como o perdão, ele tem uma capacidade tão extraordinária de sustentar, de reconciliar, de trazer para perto pessoas que foram afastadas. E aí eu quero estabelecer essa hipótese dentro da perspectiva de que eu errei, ou que você errou, ou que nós erramos, e nós fomos perdoados. E não estou dizendo isso apenas do ponto de vista espiritual, mas a partir do ponto de vista espiritual, do nosso ponto de vista relacional. Então Deus me perdoou, Deus te perdoou, Ele te alcançou. Por hipótese, esse perdão não existe. Se Deus não nos perdoasse, aonde nós estaríamos? Se Deus não nos perdoasse, quem nós seríamos? Se Deus não nos perdoasse, o que seria de nós? Por hipótese. Agora, por hipótese, como seriam os nossos relacionamentos se nós não tivéssemos sido perdoados quando nós erramos? Quando nós falamos de alguém, quando nós ferimos alguém, quando nós quebramos alianças, quando nós rompemos, o Senhor nos perdoou e a pessoa nos perdoou. Se o perdão não existisse, nós estaríamos perdidos. Então, a frase, o perdão sustenta o universo, ela é apropriada, porque ela nos faz compreender que se o perdão não existisse, se nós não conjugássemos o verbo perdoar e não trouxéssemos isso para uma realidade de vida prática, a gente estaria perdido do ponto de vista espiritual e do ponto de vista relacional, emocional. O que seria de nós se não existisse o perdão na nossa vida? O perdão, ele sustenta o universo, realmente. A gente vê que, da perspectiva bíblica, o Cordeiro, ele foi morto desde antes da fundação do mundo. Então, antes de Deus ele criar o mundo, ele já delibera perdoar. Sim. Ele é onisciente, e dentro do seu plano eterno ele já prevê a rebelião, a queda, o afastamento do homem do seu Criador. E a despeito de ver que o homem ele cairia em pecado, Deus ele delibera criar. Então, como ele vai criar uma história na qual ele vê o mal graçando o mundo, mas o mal não resolvido? Então Deus, como alguém que precisa satisfazer a própria necessidade do seu ser, que é santo e justificar a si mesmo, ele cria um homem, mas ele previamente ele providencia um perdão cuja magnitude é maior que o próprio pecado do homem. Então aquela música antiga diz, né, maravilhosa graça, maior do que o meu pecado. Não existe pecado sobre o qual a graça de Deus não possa passar uma borracha, que é o sangue de Jesus. Glória a Deus.
quando a gente vê essa realidade e pensa no preço, houve um preço, para que nós fôssemos perdoados, houve um preço. Como há um preço quando nós precisamos perdoar alguém, é muito difícil encarar o perdão verdadeiro. E quero dizer isso sem julgar a ninguém. Mais uma vez eu falo essa frase. Eu temo muito quando eu digo assim: eu perdoo com muita facilidade. Porque perdoar, se fosse barato, Jesus não teria vindo. É caro, é complexo, é difícil. Eu não estou falando de um perdão daquele que a gente diz assim: deixa para lá, né? Mas esse custo do perdão de Cristo, de ter nos perdoado, e essa relação do custo que nós temos ao perdoarmos alguém, é uma coisa que mexe com as nossas entranhas, né, pastor? A gente confunde, o perdão ser de graça com a questão do preço. Como que ele tem preço, como ele é custoso se ele é de graça. O perdão é de graça, mas o perdão não é barato. Existe um grande custo para se perdoar. Então, por exemplo, se alguém resolve perdoar uma dívida financeira, resolve perdoar porque reconhece que o seu devedor não tem condições, está na sarjeta, perdeu o emprego e não tem condições realmente de liquidar aquela dívida e vive torturado na sua consciência. Então o credor, ele delibera, por exemplo, perdoar. Mas para ele decidir perdoar, ele decide também pagar o preço de arcar com aquela dívida que não foi paga. Quando alguém, por exemplo, me denigra e eu não tenho condições de reparar o mal que a pessoa fez, porque essa difamação foi muito longe. A difamação foi até lugares onde eu não consegui chegar para me defender. Eu preciso confiar que Deus, Ele me defende, que Ele é justo. Eu preciso renunciar ao meu direito de defesa e absorver essa confiança de que Deus, Ele me defende, e esse custo, o custo de que eu não posso me defender sempre. É um custo. Então, o perdão sempre exige um preço muito grande. Dá para a gente assimilar isso como realidade de custo, de assumir essa dívida, de sofrer a dívida. Eu acho que essa expressão é forte, mas ela é importante. Sofrer a dívida, pagar esse preço. Alguém nos fez mal, mas perdoar, a gente pagar o preço pelo que o outro. Vocês estão entendendo que é uma dívida? Você está entendendo que alguém nos dera alguma coisa e que a gente resolveu pagar a dívida que a pessoa, sofrer a dívida, e sofrer mesmo, e deixar que essa dívida fique em relação a outra pessoa sem custo, guardar isso e viver isso sem esse custo, sem apresentar essa nota, sem mandar a fatura na face do outro o tempo inteiro, sem dizer para o outro: está vendo o que eu fiz? Paguei a sua dívida. Irmãos, eu queria perguntar assim, não está nem na hora ainda, mas vamos antecipar. Se uma pessoa perdoa, ela joga na face do outro o tempo inteiro? Se joga na face do outro o tempo inteiro, é porque ela perdoou ou porque uma pessoa tem uma memória maravilhosa, de vez em quando ela lembra algumas coisas? Perdoar e esquecer. Perdoar é mais fácil, esquecer é mais difícil. Depois nós vamos falar sobre esquecer ou não esquecer, porque se a gente joga na face da pessoa o tempo inteiro, pode ser que a gente não tenha pago esse preço, ou não tenha assumido esse custo, ou não tenha assumido essa dívida. Talvez isso para nós ainda seja uma coisa tão real, a conta ainda está sendo paga, e o pior é que pode ser que a pessoa pague por uma conta que teoricamente foi paga, ela continue a pagar por essa conta a vida inteira, e ainda que o outro já tenha pago, ela pode achar que o pagamento não foi suficiente e ela continua a pagar uma conta que já foi paga. Pensa bem, você fez uma compra maravilhosa, você comprou um equipamento sensacional, você comprou um carro, você comprou um apartamento. Por exemplo, você comprou um apartamento, você está animado, foi lá, comprou um apartamento, pagou à vista. Olha que maravilha, pagou à vista.
E todo mês, no mesmo dia, você paga à vista outra vez. No terceiro mês você paga outra vez. Quarto mês você paga outra, você está entendendo? 6 meses você pagou 6 vezes o preço. É inadmissível, né? É impensável, né? Pegando o que você falou antes, né, sobre esse absurdo, contraria completamente o nosso senso de justiça a ideia de pagar o preço pelo pecado que o outro cometeu. Agora, isso é o coração do Evangelho. O coração do Evangelho é o Cristo que pagou o preço pelo pecado que nós cometemos. Ele sendo rico, ele se fez pobre para enriquecer a muitos. Então, é uma grande discussão, por exemplo, dos banqueiros sobre a anistia de dívida, porque eles acreditam que se anistiarem as dívidas, eles estarão incentivando os maus pagadores. Uma boa pergunta é: será que quando nós perdoamos, nós estamos incentivando os maus pagadores? Mas quando existe o perdão, inclusive a eliminação de uma dívida, existe alguém que paga o preço. É isso que nós temos que ter como perspectiva. Sempre alguém paga o preço. O perdão sempre ele é custoso. Ele é de graça, mas ele não é barato. Ele custou o sangue de Jesus. Em última análise, todas as nossas relações sociais, familiares, que demandam perdão, demandam a necessidade de nós irmos ao Calvário e nós conhecermos esse perdão que não pode ser quantificado, que é o 7 multiplicado pelo 70. É um perdão infinito. E aí, a questão também que a gente pode antecipar já é o milagre. É o milagre. O Calvário ele só é justificado pelo seu sentido de morte porque acontece a ressurreição. Se não houvesse a ressurreição, não haveria sentido dizer que aquela morte pagou o preço pelo pecado. Jesus ressuscita. E eu estou pensando aqui, pastor Moisés, que à medida que a gente está trabalhando esse assunto, eu estou mais grato às pessoas que já me perdoaram por alguma coisa e que não jogam na minha face aquilo que eu fiz contra elas em algum momento da nossa história, porque é muito alto esse preço. E a gente não pode esquecer aquilo que as pessoas fizeram nesse aspecto de ter me perdoado por alguma coisa que eu fiz. Valorizar isso é valorizar o perdão. E aí nós entramos nas perguntas que foram feitas antecipadamente. Eu devo procurar alguém quando foi ele que errou comigo? Há quem diga que se ele errou, quem tem que tomar a iniciativa de pedir o perdão é ele. E a pessoa fala com esse tom de voz aqui: não fala ou não fala? Fala para mim, fala ou não fala? Quem é que fez? Foi ele que fez? Ele que tem que vir aqui, e aqui, beijar no meu pé, aqui, beijar o meu pé, talvez eu faça alguma coisa. Mas é isso que a Bíblia diz? Vamos começar respondendo, pastor Moisés? Eu respondo com o texto bíblico, palavras de Jesus, Mateus 5:23. Ele fala: assim sendo, se trouxeres a tua oferta ao altar e te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, vai e reconcilia-te com o teu irmão. Se você se lembra que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, vai e se reconcilia com ele. E esse contexto que Jesus cita é um contexto de culto. Deixa a tua oferta no altar. Tem um comentarista, Martin Lloyd Jones, que eu gosto muito, que ele fala assim, com toda a reverência, ele fala assim: se você está prestando culto e você se lembra que alguém tem alguma coisa contra você, deixa Deus esperando, deixa a tua oferta de lado no altar, vai e se reconcilia com o teu irmão e depois volta e presta culto a Deus. Isso entra no âmago daquela questão de que obedecer é melhor do que sacrificar. Não adianta colocar a oferta no altar se o ato de culto gira todo em torno da celebração do perdão do Calvário. Quer dizer, como que eu vou celebrar o perdão do Calvário se eu tenho uma grande demanda de perdão que eu estou recusando, estou sonegando o perdão do meu irmão? E essa sonegação ela pode evidenciar muito sobre o meu caráter. Ela pode dizer, inclusive, e parece que essa é a medida de teste de Cristo, pode evidenciar que eu não conheci o verdadeiro perdão. Porque o ambiente do perdão, a percepção de que você foi objeto de um perdão tão grande,
te leva a considerar todas as dívidas que fazem contra você uma bagatela. São menores, comparativamente falando. Exatamente o movimento de perdoar e de ir ao encontro daquele que me ofendeu, ou seja, o ofendido vai ao encontro do ofensor e oferece a ele perdão, ainda que o ofensor não considere que o que ele fez é grave o suficiente para receber o perdão, ou ainda que o ofensor se sinta altivo, soberbo, prepotente, para ao invés de receber o perdão, ainda pisar mais em você, porque esta é a realidade que a gente vive. Há pessoas que vão manifestar, vão reagir de uma forma ainda mais dura. Então, o Evangelho nos ensina que nós buscamos a pessoa, que ainda que esse indivíduo que nos ofendeu muito, ainda que ele não nos perdoe, ainda que ele não reconheça, o perdão é um movimento, ele começa numa decisão. Ele começa quando nós reconhecemos que fomos perdoados e por isso nós tomamos o caminho, vamos em direção à pessoa, ainda que a pessoa não reconheça, ainda que a pessoa não aceite, ainda que a pessoa nos queira longe, ainda assim o caminho é esse. Porque a gente vai para a pergunta número 2. Perdoei, agora devo manter relacionamento com essa pessoa? Eu quero ilustrar isso de forma muito prática, muito prática. Alguém te emprestou, alguém te pediu um dinheiro emprestado, um amigo seu, pessoa gente boa, você, vou te emprestar o dinheiro, amanhã eu te pago. Amanhã, se amanhã não chega, em geral se amanhã ele não chega, aí a pessoa diz, olha, tive um problema, amanhã eu te pago. Aí volta no outro dia, olha, tive uma dificuldade, depois da manhã eu te pago. Depois da manhã já ficou um negócio mais distante ainda. Até a pessoa chegar a dizer para você coisa do tipo, Deus lhe pague. Quando fala Deus lhe pague, ou se a pessoa agradecer muito, se a pessoa falar muito obrigado, muito, insistiu, falou 3 vezes muito obrigado, você pode desistir. Entendeu? A tendência de você receber esse dinheiro diminuiu. A pergunta é, se uma pessoa te pediu dinheiro emprestado, não pagou uma vez, pediu a segunda, não pagou a segunda, você vai emprestar a terceira, certo ou errado? É uma pergunta. Não? É errado? É isso. Como é que faz agora? O perdão foi embora. O perdão foi embora. Você perdoou, veja, reconciliação ou conciliação, caminhar junto, devo manter relacionamento, devo repetir os mesmos atos, devo permanecer dando essa oportunidade para a pessoa, é complexo. A Bíblia diz em Romanos 12, versículo 18, se for possível, no que depender de vós, tenha paz com todos os homens. Oferecer o perdão é uma obrigação. Emprestar outra vez é uma questão pessoal, uma questão da nossa administração. Ninguém pode fazer outro de bobo, porque é isso que acontece. Se você faz isso uma vez, 2, 3 vezes, a pessoa não arca com a responsabilidade dela. O cristianismo não diz que eu e você devemos ser bobos nesse nível, a gente precisa reconhecer o erro, deixar a nossa oferta, mas não nesse aspecto de ser pisado pelas pessoas ou de ser passado para trás, como se essa fosse uma dimensão desse aspecto relacional. É por aí, gente. Eu concordo que exatamente isso. A gente precisa dizer que perdoar significa você restaurar o relacionamento no exato nível que você tinha no relacionamento anteriormente. Mas eu penso que a gente precisa acreditar também no milagre da reconstrução do relacionamento. Agora, esse relacionamento ele pode ser ressignificado, ele não precisa estar mais atrelado àquela história de antes. Por exemplo, a pessoa pediu dinheiro emprestado, ela nunca paga. Se eu continuo dando dinheiro para ela, eu posso estar incentivando essa pessoa a continuar a faltar com a sua palavra e acreditar que ela pode ser leviana, prometendo o que jamais pode cumprir. O cristianismo, ele manda a gente sempre pensar no outro, sempre ser altruísta. Geralmente, quando a gente rompe o relacionamento, a gente pensa na gente mesmo. Eu vou me proteger, eu não quero me magoar de novo, eu não quero me frustrar de novo.
Mas eu penso que a gente pode conceder também um benefício de novo o dinheiro, para que essa pessoa ela não continue fazendo isso. Mas eu posso me aproximar de uma outra forma. Eu posso me aproximar não dando dinheiro, mas dando um curso de administração financeira, de libertação na área das finanças. Olha, atenção, a boa libertação. Mas é fato, você não precisa se afastar da pessoa, você pode deixar de ofertar. É oferta, né? 3 ou 4 vezes é oferta, né? Tem razão. Muda a natureza do relacionamento. Né? Eu preciso ser lúcido. A Bíblia não manda eu ser bobo, eu olhar para uma situação e continuar patrocinando o mal. Verdade. Então, zelando pela santidade do outro, eu procuro uma outra forma de me aproximar dessa pessoa, a fim de santificá-lo, porque eu creio em gente. Eu creio que Deus transforma gente. Esse destaque aqui ao texto de Romanos 12, vou ler outra vez. No que for possível, o quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Eu acho que talvez você conheça alguém difícil. Conhece uma pessoa difícil? Conhece ou não? Olhando para o espelho ou conhece olhando para o lado? Como é que é? Os dois? Os dois. Tem pessoas que são mais difíceis que outras pessoas, né? Tem pessoas assim, tem pessoas que são premiadas, né? Tem pessoas que são assim, especiais no sentido de dificuldade. É ou não é verdade? Não, diz aí sobre... Agora é o seguinte, irmãos, no que depender de você, faça o seu esforço. Não que depender do outro, porque se dependesse do outro, precisava estar aqui o texto. Porque se o outro fosse maravilhoso, que pessoa extraordinária. Qual é o esforço que você tem de conviver com uma pessoa extraordinária? Zero. A pessoa já é extraordinária. É muito bom conviver com uma pessoa extraordinária. Mas nós estamos falando de pessoas difíceis. E nós estamos falando de pessoas que nos tiram a paz. E que é difícil ter um relacionamento com essa pessoa. Aí a Bíblia diz, olha, no que depender de você, faça a sua parte. Se esforce. Se empenhe. Tenha paz. Procure a paz. Procure conciliar. E se quebrou, reconciliar com uma pessoa, ainda que ela não seja fácil. A terceira, que é muito complexa, não consigo perdoar a mim mesmo, e talvez esse seja o nível de perdão mais negligenciado, porque ele aparece pouco. O perdão que aparece muito é o meu para o outro, do outro para mim, mas o perdão interno, e eu convivo muito com isso na rádio, uma série de pessoas que nos escrevem na rádio, por exemplo, para dizer que, olha, eu não me sinto perdoado. Cara, isso é um drama, porque se a pessoa não receber o perdão, não se sentir perdoado, essa pessoa não anda, essa pessoa não vive. Essa questão de se sentir perdoado. Eu ouço pessoas falando sobre isso e geralmente eu vejo a conexão com um pecado da vida. É um pecado que elas elegem como aquele pecado. É um pecado que consideram na escala de valores imperdoável. O pecado que machucou tanto a pessoa, a outra pessoa que elas tanto amam, que elas não conseguem mais perdoarem a si mesmas. Então geralmente elas elegem um pecado. E a pergunta é: será que há um pecado que a gente pode eleger nessa escala de valores, que a graça do Senhor não alcance? Aquele pecado? Será que isso acontece? Se porventura isso acontecesse, ou se isso acontece, a gente estaria dizendo que o pecado triunfa sobre a graça, que o pecado ele tem mais eficácia, e que lutando contra a graça de Cristo dispensada no Calvário, o pecado triunfa. E isso então seria uma crise de fé imensa, porque seria uma incompreensão da graça de Deus. E quando Jesus, Ele nos perdoa, Ele diz: teus pecados estão perdoados, vá e não peques mais. Eu gosto do texto que Pedro tem um encontro com Cornélio, que Pedro faz juízo sobre aquele lençol de animais impuros, quando Deus ele ordena para comer os animais. E a resposta que ele ouve é: não considere impuro o que Deus purificou. Quando eu encontro uma pessoa com esse problema, eu digo o seguinte: por que você considera impuro quem Deus purificou? Você foi purificado. Então você está se tratando de um jeito que o próprio Deus não te trata. Deus te trata te considerando um filho amado. Ele diz: tu és o meu filho amado em quem me comprazo.
Então é uma questão de aceitar que Deus nos aceita, aceitar a graça de Deus, e que esse pecado que nós elegemos como imperdoável, ele esteve no Calvário e Cristo rasgou essa nota promissória. Verdade. Falou de Pedro, lembrei de Paulo, ainda enquanto Saulo, né, perseguidor, indo atrás das pessoas, levando pessoas presas por causa do Evangelho. Aí ele tem aquele encontro com Jesus extraordinário. Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Ele cai, ele se rende, ele deixa de ver 3 dias, 3 noites, até que ele é encontrado por uma pessoa a quem Deus revela o que está acontecendo em outro lugar. Este homem chamado Ananias, ele vai ao encontro de Saulo. Saulo, pensa bem, perseguindo os cristãos, agora encontrado por Cristo, transformado pelo Evangelho, ainda sob aquele impacto inicial extraordinário, mas ainda sentindo todas as dores e os remorsos e as dores pelos fatos, tudo aquilo que ele realizou anteriormente. E Ananias se aproxima de Saulo e diz: Saulo, irmão. Aquele momento na vida de Saulo foi uma porta que se abriu, maior do que a visão que lhe foi retornada, foi o fato dele ser perdoado pelo Senhor e de receber da parte de uma pessoa que tinha medo dele, que expressa esse medo todo no texto bíblico, e essa pessoa se expressa, dialoga com ele, chamando de irmão. É o caminho, é o primeiro contato de Saulo com aquele perdão que Deus ofereceu a ele. Quando ele se coloca, quando ele se vê no mesmo nível de outro, entendido, compreendido como irmão. Irmãos, às vezes, o que nós estamos esperando é que alguém nos diga: você foi perdoado. Aparentemente, essa herança religiosa de muitos de nós faz com que nós aguardemos a fala do outro, dizendo: olha, você está perdoado. Ou ainda, que a gente faça alguma coisa para merecer o perdão, que a gente tenha um sacrifício, que a gente tenha um tipo de penitência, que a gente receba algum tipo de recompensa dura por um ato que a gente fez. Então a gente de alguma forma adquire o perdão como esforço pessoal, quando na verdade nós nos consideramos perdoados pelo que a Bíblia diz, não pelo que o outro diz, porque o outro pode dizer sim e não, mas a Bíblia diz. A experiência de Pedro, a experiência de Paulo nos abre a visão para entender que o me sentir perdão depende muito menos do me sentir e muito mais daquilo que a Bíblia diz. E se ela diz que se eu confessar os meus pecados ao Senhor, Ele é fiel e justo para me perdoar e para me purificar de toda injustiça, eu creio e eu me sinto perdoado, não por uma sensibilidade ou por um sentimento que ora vem, ora vai, mas pelo que diz a palavra do Senhor. Então, me sentir perdoado depende do que diz a palavra, e a palavra me assegura que Deus me perdoa. Essa caminhada é muito especial. E aí, Moisés, nós vamos aqui para a quarta, né? Será que a minha indisposição de falar com a pessoa revela que eu não perdoei? Novamente, né? Eu creio que a gente precisa definir que perdoar não é equivalente a reconstruir o relacionamento da natureza que era antes. Porém, quando a gente, de modo muito precipitado, diz: eu perdoei, mas perdoar não significa restaurar o relacionamento, eu não quero nada com essa pessoa. Quando a gente revela um desinteresse total pela outra pessoa, não amando aquela pessoa, isso pode significar sim que o nosso coração ele adoeceu a tal ponto que a gente não acredita que Deus ele pode transformar pessoas e restaurar relacionamentos. Eu ouvi, por exemplo, recentemente, de uma pessoa que teve que se afastar. Eu mesmo, em alguns momentos da minha vida, eu precisei definir que eu tinha que me afastar.
a gente perdoa. Aliás, até um caminho do 10º Instituto, que ele fala sobre o quadro do caminho do perdão. Então ele fala primeiramente da narrativa, a narrativa da dor, você dizer que o mal é mal, que o asqueroso é asqueroso, que o feio é feio, narrar o que aconteceu. Depois você dá vazão às dores, você dizer está doendo, você confessar o pecado, liberar o perdão, e depois a questão da deliberação de reconstruir o relacionamento ou não. Quando chega a esse quarto passo, eu penso que isso deve ser tratado com muita seriedade e não de modo leviano. Devo ou não devo? E, novamente, geralmente a gente delibera isso pensando na gente, pensando, vou me proteger, não quero me machucar de novo, e de fato isso é humano e faz parte do processo. Mas a gente deveria também pensar na santidade do outro. Isso é sobre-humano, isso é um milagre. Mas a ética cristã, ela exige e ela chega a esse ponto de pensar no outro. Eclesiastes diz que tem tempo de abraçar e de não abraçar. Eclesiastes capítulo 3. Então preciso saber se esse tempo que eu estou abraçando o outro está também sendo bom para o outro. Ou seja, para a conscientização do pecado dele, para ele ver que não deve tratar seus relacionamentos de modo leviano, para ele ver que o pecado ele não fica impune, ele não pode difamar todo mundo e acreditar que os seus relacionamentos não serão prejudicados. Então eu estou pensando também na santidade dele. Enquanto Paulo, ele fala, por exemplo, da administração da disciplina eclesiástica, ele diz da pessoa ser excomungada da igreja para o seu corpo se entregue a Satanás, ele prevê que esse afastamento é para gerar a destruição do corpo, mas a preservação da alma. Então, existe por detrás disso, embora seja muito severo, existe um altruísmo e existe uma ética de amor cristão que diz, eu quero que o meu irmão seja preservado. Talvez a manutenção do relacionamento pode gerar uma espécie de promiscuidade. Como assim? Ele acreditando que porque está andando comigo, ele pode se aproveitar do meu caráter, ele pode achar que não fez nada de mal. Isso pode levá-lo até mesmo à conclusão de não se arrepender. Então, em alguns momentos, a gente precisa se afastar, mas colocar a foto da pessoa na geladeira e orar para essa pessoa para que ela se arrependa. Fora da geladeira, na porta. Não, é só para entender, né, gente? Porque às vezes a pessoa pode ajudar. Põe no freezer, é o relacionamento congelado. Não, é só para lembrar da pessoa, né? Claro, com certeza. Desmond Tutu apareceu aqui, você falou dele, você falou dele, ele apareceu aqui. Vamos ler essa frase que está aí. O perdão é um modo como trazemos paz a nós mesmos e ao mundo. A qualidade da vida humana no planeta nada mais é do que a soma total de nossas interações diárias. O perdão é o modo como corrigimos essas interações, é o modo como remendamos os rasgões do tecido social, é o modo como impedimos que a nossa comunidade humana se desintegre. E esta frase nos prepara para essa parte final, de lembrar que o perdão é um milagre. É um milagre. E nós conhecemos aquele que é o especialista em milagres. Deus nos concede o poder de perdoar. Não é algo que nasce com a gente. Não é algo que o pecador está habituado a fazer. O pecador, como vimos há uma semana, o pecador quer vingança. O pecador está com sangue nos olhos. O pecador quer dar o troco. Vimos isso uma semana atrás. Hoje, nós estamos entendendo que o perdão é um milagre que nos é oferecido pelo Senhor, e porque o Senhor nos ofereceu, é um milagre que nós oferecemos ao outro, e é um milagre que nós vamos desenvolver na nossa vida. Sendo um milagre, nós precisamos de Jesus no nosso meio, porque se Ele não estiver no nosso meio, se Ele não estiver entre nós e a pessoa, perdão não haverá. Então eu preciso compreender essa realidade do milagre, trazer essa realidade para a minha vida, e entender o seguinte: é possível perdoar. Eu não preciso ficar me afastando de uma pessoa
abandonando uma pessoa, ou desejando o mal da pessoa, porque a pessoa me fez alguma coisa, seja lá o que for. Todos nós já sofremos traições na nossa vida. Todos nós já sofremos decepções na nossa vida. Mas o milagre de Jesus Cristo, ele é maravilhoso, porque quando nós somos alcançados pelo perdão de Cristo, e quando nós oferecemos o perdão a alguém, nós estamos livres. Livres. Enquanto o perdão não existir de verdade, nós estamos presos. E a lembrança que nós temos da pessoa é aquela lembrança que nos angustia, aquela que mexe com o nosso estômago, aquela que tem um friozinho na barriga, aquela que a gente fecha o punho, aquela que a gente muda o semblante, aquela que a gente começa a babar não. Mas que a gente quer ver a pessoa, a não ser que aconteça um milagre. Se esse milagre acontecer, nós vamos viver uma mudança na nossa vida. E muitas vezes o que nós precisamos é vivenciar um milagre. E se Deus nos dá esse milagre, nós precisamos vivenciá-lo. O desafio para nós hoje, com você e para nós, eu quero reiterar isso. O posicionamento físico, ele estabelece uma igualdade. A forma do diálogo, ele revela a nossa dificuldade. Para nós isso é difícil. Para todos nós é difícil. E nós precisamos de Deus na nossa vida. Nós vamos orar. E vamos pedir ao Senhor que traga a sua vida, a nossa vida, a cada um de nós essa realidade. Para você que vê a gente pelo Face, é possível que você, no meio dos seus afazeres aí, vai ouvindo, vai pensando, lembrando de alguém, lembrando de pessoas que te feriram, magoaram. E a gente esbarra com a nossa dificuldade de dizer, vou perdoar. Muita gente coloca isso naquela conta do deixa pra lá. Deixa pra lá não resolve. A gente sabe que não resolve. Deixa pra lá nunca resolveu nada. Nós precisamos encarar isso de frente. E este é um dia, esta é uma hora que nós precisamos pedir ao Senhor que nos dê a bênção de sermos perdoados, a bênção de perdoarmos alguém e de vivermos a liberdade que só o Evangelho nos traz através do perdão. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Senhor, o Senhor conhece cada um de nós, e este saber nunca afastou o Senhor de nós, mesmo sabendo quem nós somos. O Senhor nunca fez o caminho do distanciamento, e com o Senhor nós aprendemos que o caminho é o caminho da aproximação. Nós vamos nos aproximar daqueles que nos feriram. Nós vamos declarar: está perdoado. Nós vamos declarar que isso não vai mais nos afastar. E nós só faremos isso porque o Senhor Jesus Cristo fez isso por nós. Pai, ajuda-nos nesse movimento de aproximação. Ajuda-nos nesse processo que não é tão instantâneo assim. Para muitos de nós é uma luta grande, é lutar contra o vento, contra a tempestade, é ter todos os motivos para correr e estar longe, e ter um motivo só para nos aproximarmos: Jesus Cristo. Eu quero pedir ao Senhor que nos ajude a perdoarmos os que nos ofenderam,
a perdoarmos os que nos maltrataram, a perdoarmos os que nos fizeram mal, porque o Senhor Jesus nos perdoa, e nós queremos agradecer pelo perdão que nos foi oferecido por Jesus. E é esse milagre que nós pedimos que seja vivenciado por nós, não como um assunto legal, não como uma frase boa, não como um tema interessante, mas como uma verdade, ainda que seja difícil, que deixe a gente sem jeito, mas uma verdade a ser colocada em prática hoje na nossa vida. Neste dia, nesta noite, nós queremos estabelecer isso como um marco. O marco, nesse dia, nesta hora, nós reconhecemos que fomos perdoados pelo Senhor. E nós reconhecemos que esse perdão é um milagre e que esse mesmo milagre nos levará a perdoar e a oferecer o nosso perdão a quem nos ofendeu. Pai, que seja assim, porque se não for assim, haverá uma barreira complexa e difícil que nos afastará ainda mais uns dos outros e promoverá em nosso coração uma angústia que vai nos arrancar a paz. Tenha misericórdia de nós e haja nas nossas vidas como só o Senhor é capaz de fazer. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queremos te conhecer mais, Senhor. Queremos estar em um lugar secreto, um lugar seguro, Deus. Um lugar onde habita a tua presença, Senhor. Um lugar onde estamos contigo, Deus. Tu és tu
Nós queremos e precisamos desse lugar seguro, dos braços do Senhor.